Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast Fred Talk. Meu nome é Fred Vanitelli, eu sou empreendedor cereal, viciado em empreendedorismo e resolvi fazer esse podcast aqui. A gente está no episódio 20 e é um dia especial aqui porque eu estou com um amigo aqui já de longa data. A gente já se cruzou aí na vida, né, algumas vezes, né, Zé Rubens? E o Zé Rubens, ele é também conhecido como Zé das Franquias, talvez você conheça ele pelas redes sociais, mas ele é CEO, cofundador da Guia-se, que é uma rede de franquia de agências digitais. Ele também é empreendedor cereal, ele é especialista em marketing digital, em venda de franquias, ex-diretor da Associação Brasileira de Franquia, da BF, que é a maior organização de franquias, né? Segunda maior depois da IFA, membro da comissão de microfranquias e está no mercado digital desde 1997. O Rubens, ele fazia marketing digital com folheto, é isso? Não, assim, pode parecer, né? Pode parecer uma piada, mas não é. E eu comecei aqui em Indaiatuba e a gente está em Indaiatuba, né? Primeiro eu quero, antes de começar a história, quero agradecer o convite, é uma honra participar de podcast, contar um pouquinho daquilo que eu faço, daquilo que eu sou, daquilo que eu consegui agregar durante a minha caminhada empreendedora aí. Legal. A gente sempre começa pedindo para o nosso convidado falar um pouquinho sobre a sua jornada empreendedora, como é que tudo começou para você, por que você foi para o mercado digital, como é que essa história começou? Sim, eu vou fazer uma longa história curta. Eu nasci em São Paulo, mudei para Indaiatuba em 82, eu tinha 7 anos de idade. E aí eu não era um aluno muito aplicado, eu era mediano. Até tem uma coisa engraçada que depois eu fiz na palestra na minha convenção o ano passado. Então, eu era um meia boca. Assim, aquele cara que eu acho que meu pai ou minha mãe olhavam assim, será que vai, será que não vai? E aí eu comecei a ter alguns empregos, mudava de emprego a cada 2, 3 meses, não parava em nenhum emprego. Vim de uma família de classe média, e aí, porque meu avô tinha mudado uma fábrica aqui para Indaiatuba. Então a gente veio e o meu primeiro emprego foi também nessa fábrica. Eu lembro que uma das coisas que foi bem interessante, um dia eu falei assim, vô, eu vou precisar picar o cartão? Com 14 anos, né? Ele perguntou, todo mundo da fábrica pica o cartão? Eu falei, todo mundo. Ele falou, então vai precisar picar o cartão. Então, foi algumas lições aí, mas o que aconteceu? Eu vim mudando, nem sabendo muito o que queria tal. E até que um dia eu escutei falar de internet. Eu não sabia o que era, mas eu falei, se eu me envolver com esse negócio, acho que eu vou ficar rico. Porque vinha muita notícia da bolha de internet, que os caras lançavam startup e ficava bilionário, assim. Não sabia muito bem o que queria. Então, com 23 anos, eu fui convidado por 2 amigos para fazer parte de um negócio que eu não tinha a mínima ideia que era. Quando me convidaram, eu comecei a falar assim, por que vocês me convidaram? Não, que você conhece o prefeito. Eu, de fato, conheci o Reinaldo Nogueira, ele estava no primeiro mandato, ele falou assim, vamos fazer uma parceria com ele e tal, que aí vai dar certo. Eu falei, beleza. Então, foi o que aconteceu. Eu entrei no negócio, mesmo sem saber absolutamente nada, fiz uma parceria com Indaiatuba, com a prefeitura, para poder lançar o primeiro guia virtual daqui de Indaiatuba. E aí foi bem interessante, a gente foi o primeiro a colocar a informação da prefeitura de Indaiatuba na internet. Não tinha nada na internet. Indaiatuba tinha contratado lá a prefeitura, indaiatuba.com.br, não tinha nem o org ainda, sp.org, mas já tinha contratado, mas não tinha. Quem colocou a informação fui eu. E aí eles me divulgavam, eu colocava lá e eu consegui ter um sucesso bem legal. Mas antes disso, Fred, e aí fica uma das lições que eu aprendi, eu falo para todo mundo, que você não precisa saber tecnicamente aquilo que você vai fazer. Você precisa ter a atitude certa. Eu estava numa reunião lá em São Bernardo do Campo, um dos sócios era de lá. E aí eles falando sobre banco de dados aqui, banco de dados dali. Não, o guia vai ter esse banco de dados, vai ser assim, assado. Beleza. Fiquei envergonhado, porque um sócio era o técnico, estava o irmão dele lá, daí estava o outro. Tinha mais alguém, acho que tinha umas 4, 5 pessoas naquela reunião. E daí, na volta de lá, eu falei, Tony, cara, eu não perguntei na hora, mas fiquei envergonhado. O que é banco de dados? Ele falou, é simples. Você pega um Excel que tem coluna e que tem linha.
É aquilo ali, onde você armazena os dados. Eu falei, Tony, o que é Excel? Eu não tinha a mínima ideia do que era informática. Falei, não cheguei ainda nessa fase. Estava começando a fazer a Microcamp. E aí foi a Microcamp, não, Microlins, do Semenzato. No 486 ainda. É. E foi aí que a gente pegou aquela vontade de fazer, e os 3 a gente teve um relativo sucesso aqui em Indaiatuba. Em 6 meses a gente chegou a ter mais em torno de 100, 120 clientes. E aí foi que o sócio São Bernardo do Campo quis sair. Vou sair. Saiu. Daí ficou eu e o Tony. Vamos precisar mudar, porque o cara técnico, ele que fazia o guia, não está mais. Como que a gente vai fazer? Daí foi indo que o sócio de Americana saiu também. Falei, e agora? Eu tenho os clientes. O que eu vou fazer? Não sei nada de guia virtual. Comecei a estudar, fiz o domínio Guia-se, fiz um outro domínio Guia-se, e aí eu comecei a desenvolver páginas para esse domínio. A primeira delas foi a Ótica Ipanema. O primeiro site que eu fiz vendido foi das Óticas Ipanema, que também foi cliente meu quase 20 anos. Então, dentro do teu site, você fazia páginas para os clientes. Por isso guia-se, então. Por isso que a franqueadora se chama guia-se. E aí veio o negócio assim... A gente, naquela época, Fred, a gente já pensava em ter várias cidades. Então, o nosso lema era: Indaiatuba guia-se pela internet. Americana guia-se pela internet. São Bernardo guia-se. Então, e aí até a gente conseguiu ter meia dúzia nesse período, curto período, quando a gente estava começando a bombar aqui, a gente teve lá meia dúzia de cidades. Meu irmão também começou a trabalhar lá em Jundiaí, e o negócio foi indo. Daí eu transformei em páginas, e depois, um dia, um próprio cliente da Ipanema falou assim, legal, ficou muito bonito, né? Mas coloca lá no óticasipanema.com.br. Falei, pode deixar, deixa comigo. Quanto vai custar? Na época, acho que falei, vai custar R$70 por mês. R$70 por mês há 20 anos, 25 anos, era como se fosse uns 300 pau, R$400. Falei, não, tá bom, pode fazer. Eu não tinha ideia como fazer. Eu varei a noite pesquisando como contratar o domínio, contratei o domínio dele, fiz a hospedagem, no outro dia tirei a página dele lá do meu site, no Barra, e coloquei já no domínio, fiz e-mail para ele. Eu falei, agora eu encontrei um negócio que vai ser muito perene, porque eu vou andar de bengalinha, vai ter nego falando de site ainda. E essa é a verdade. Já passaram 20 e tantos anos e o pessoal fala, precisa ter. Mudou, né? Agora é landing page, agora é squeeze page, mudou os nomes, mas você precisa ter a sua página ali dentro do seu domínio. Uhum. Você falou 1997, né? Acho que não tinha nem Google ainda, era o KD, você lembra do KD? KD. Só para você ter uma ideia, eu tinha um cara, na época, daí começou a crescer, vendemos site, vendemos bastante site. Cheguei a ter mais de 200 clientes aqui de site, que a gente fazia manutenção. Eu tinha umas 20 imobiliárias que a gente fazia manutenção semanal. Não tinha esse negócio de atualização online, nada. E aí eu tinha um cara, chamava Fábio, trabalhando comigo, que ele ficava o dia inteiro fazendo cadastro em buscador. Porque tinha KD, tinha Yahoo, tinha outros onde você precisava ir lá e cadastrar. Então, ele ficava fazendo uma recorrência de cadastro. Está cadastrado, não está cadastrado. E mandava também, quando fazia essa recorrência, ele anotava numa internet e aí também mandava para o cliente. Vimos que seu site está cadastrado aqui, 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 aqui. Então, o cliente já começava a ter contato. Não era só fazer o site. Isso foi bem interessante. Depois que veio a parte de gestão de tráfego, marketing digital, veio anos depois, né? Começou acho que eu escutei a primeira vez a palavra marketing digital em 2007. Onde conta uma história que teve um cliente que a gente fez uma reformulação do site dele. Daí ele me ligou, literalmente chorando, falando assim, poxa, o site está lindo, mas antes eu recebia 2 ou 3 contatos vindo do Google por dia e não estou recebendo mais. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora com esse cara, né? Aí, vamos estudar o que é SEO, vamos ver as características que tinha o site dele, vamos subir nesse site, foi aí que a gente conseguiu retomar. Então, SEO,
Daí a gente chamava de links patrocinados, não tinha mídia social ainda era só o Orkut. Então, começou com links patrocinados, mas um negócio bem complicado de fazer, não tem nada dessa usabilidade que hoje as ferramentas têm de gestão Você de chegou a tráfego. estudar alguma coisa nessa área ou não? Sempre na raça e sempre não, eu gosto muito de frequentar evento, de participar. Assim, por mês vai uns 2 ou 3 eventos aí. Também hoje em dia, escutando muito podcast, escutando muito conteúdo que já tem disponível na internet. Para mim, isso é um... E no dia a dia que eu acho que é o mais interessante, que você consegue entender na prática ali o que está dando certo, o que está dando errado. Eu faço gestão de dois clientes. Um sou eu mesmo, eu faço gestão de tráfego da minha expansão e faço para um grupo chamado Implantipério Play, um produto online, que inclusive ele é daqui de Indaiatuba, eu já ajudei ele a vender mais 5 milhões de reais de curso através de tráfego pago. Que legal. E é bem motivador, você tem objetivos, você tem esse tipo de ação, né? Não ser mais o CEO que só fala, só delega e não faz nada. Eu boto a mão na massa. Você falou sobre essa questão dessa evolução, né? Como tudo foi evoluindo muito rápido e dessa questão de ter que gostar de aprender. Esse, talvez, se não for a atividade que você mais precisa evoluir, com certeza está entre a top 5 ali das Sim. atividades que, se você não evolui ano a ano, você fica para trás, né? Então, como é que você vê? Eu acho que o marketing digital, ele passou por muitas evoluções, né? E hoje ele é uma realidade e não só se tornou uma realidade, mas é a principal ferramenta hoje, né? Você não tem mais... Televisão já não é o que era antes, a mídia impressa já não é o que era antes. O marketing... Hoje não se vive, não existe uma empresa que consiga sobreviver sem marketing digital. Mas você acha que o marketing digital está prestes a viver uma nova fase que pode ser complexa ou pode ser boa, mas por conta da inteligência artificial, você acha que ela está vindo para mudar alguma coisa nesse ramo? Tem algumas ferramentas, obviamente, para você fazer marketing, mas a gente quem é do marketing digital já sabe que Google Ads e também Meta Ads já tem a inteligência artificial há algum tempo. E hoje, gestão de tráfego é uma das coisas que mais dá resultado. Então, uma das coisas que eu acho que é interessante para quem trabalha com marketing, como você falou, eu não vejo esse negócio, tem mudança. É a mudança. Marketing digital é a mudança das coisas. Eu teve um irmão meu, na verdade um amigo que é um irmão meu, falando assim, poxa, isso uns 20 anos atrás, falou, sabe que sua profissão vai acabar, né? Eu falei, vai acabar? Eu pensei, ele não está errado. Aquela que eu tinha, acabou. Naquele momento, o que eu fazia, acabou. Porque você não pode ser o mesmo. Você vai tendo essa vontade de mudar, essa vontade de fazer, e tem que... Não, o marketing digital está mudando. Cara, não dá para ficar 27 anos no negócio. De alta... Que eu tenho um negócio que chama de capital intensivo. Tem várias franquias que tem capital intensivo, que você ganha dinheiro aqui, você tem que colocar, retornar o capital, porque senão você desvaloriza e tal. O nosso é de conhecimento intensivo. Não dá para parar. E aí, modéstia à parte, uma coisa que a gente faz bem, a franqueadora guia-se como rede de franquias, ela tem esse objetivo de ser a catalisadora de novas tendências, de novas ferramentas para o meu franqueado. Porque na época que eu operava, o marketing ali com uma agência só, não dava para ir em evento. Eu vejo que o meu franqueado não consegue ir em evento. Aliás, se ele conseguir participar de todos os eventos online que a gente está fazendo, alguma coisa está errada. Ele não deve conseguir. A gente tem mais eventos online por semana do que ele deve conseguir fazer. Por quê? Porque ele tem que trabalhar. E aí, só que eu, como franqueador, eu tenho obrigação de trazer para a minha rede as tendências, aquilo que vai melhorar. Quando saiu o GPT, a gente já fez webinar, vai funcionar assim, vai funcionar assado, vai te ajudar a fazer roteiro, você tem que ter algumas ferramentas que vão te assessorar nisso, não tenha medo. Isso só vai ajudar a gente a ser uma agência melhor.
Essa é a ideia. Como que franquia entrou na Guia-se? Você tá na Guia-se. Você virou uma agência de marketing Sim. focado no digital, mas em que momento que essa chave virou que você falou assim, cara, eu posso ser franquia? Virou numa necessidade, que foi assim, em 2008 foi um ano muito difícil, que teve aquela crise do subprime, já tinha virado para clientes maiores, não estava vendendo mais mensalidade de hospedagem e tal, estava vendendo, assim, na época, tickets de R$1.000, R$1.500, que era legal. E aí veio a crise, muita gente com medo, segurou para caramba, foi um ano que a gente caiu em vez de crescer. Daí, 2009, começo de 2009, minha esposa fica grávida do meu primeiro filho, o Enzo. E aí eu falo para ela, falo assim, ou eu mudo meu negócio esse ano, ou eu vou fechar. Foi um momento bem contundente para mim, porque você está há 10 anos, né? Já tem cliente, vou arranjar emprego, o que eu vou fazer da minha vida? E aí foi quando eu falei assim, vou entregar tudo também nesse ano. Me matriculei no MBA de Gestão Estratégica de Negócios. E e tem um ponto bem interessante. Tem um outro franqueador que mora aqui na Tuba, o Marco Imperador, dono da Zion, que é Home Angels e tal. Ele é meu vizinho. E um dia, caminhando com minha cachorra, encontrei ele. E ele falou, não, eu tenho uma rede franqueadora e a gente vai lançar um negócio muito parecido com o seu. Você não quer ser meu fornecedor? Opa. Legal, franquia. Mas a gente começou a conversar. Daí, eu entrei no MBA. No primeiro módulo do MBA, o professor falou assim, a gente quer que faça uma transformação de um negócio, seja qual ela for. Vocês vão pegar, vão fazer um planejamento de um negócio que já existe e vão transformar. Foi aí que somamos lá 3 ou 4 pessoas. Eu falei assim, viu, eu tenho uma ideia. Eu quero transformar o meu negócio numa rede de franquia. Pô, eles gostaram da ideia e eu fiz todo o planejamento para que isso acontecesse. Vamos fazer isso. Beleza, fiz. E foi no mesmo mês, muito perto de quando chegou meu registro de marca. Meu registro de marca, da Guia-se, eu fiz ele em 2001. Olha só, gente. Então, se o cara fala assim, não, você precisa ter dinheiro para empreender. Quanto ficava em 2001 para fazer um registro de marca? Uns 2, 3 mil reais, acho que o preço era quase muito parecido. Naquela época era muito mais. Falei, não tem esse dinheiro. Mas precisa ter advogado para fazer registro de marca? Não. Então tá bom, vou fazer. Fiz sozinho o registro. Só que esse registro demorou 8 anos para sair. Nossa! E ele saiu e eu recebi ele no começo de 2009, quando eu estava pensando em montar uma rede de franquia. Eu falei assim, alguma coisa está me falando que vai dar certo. Só que aí, montei o projeto ficou ali, fiz parceria com o Marco Imperador, com o Arthur Hipólito, da Zion, aprendi demais com eles, mas não deu certo. E um momento eu falei assim, pô, não tá rolando, né? Não tá. Vou montar a minha. Falei para eles, né? Tenta a sorte. Foi o que eu escutei um dos sócios. Tenta a sorte. Falei, tá bom, vou tentar. Daí veio a parte da consultoria. Falei, agora eu vou chamar um consultor e coloquei umas 5, 6 propostas dela. E, na época, em torno de 30, 40 mil reais. Eu não tinha esse dinheiro para fazer. Falei assim, pô, muito legal. Não tem esse dinheiro. E eu peguei, esse cara vai me entregar isso. Esse cara vai me entregar isso. Esse cara vai me entregar isso. Na verdade, o que eu preciso é os 3 juntos. E a melhor pessoa para fazer sou eu. Porque eu conheço o meu negócio. Agora eu tenho esse guia. Não é o melhor caminho. Diga-se de passagem, depois disso, eu sofri muito por não ter começado com um consultor, com alguém que já conhecia. Mas eu fiz o caminho certo. Fiz isso, contratei um advogado, que é meu advogado até hoje, daqui de Indaiatuba, Dr. Kleber Bandeira. E aí ele fez a circular de oferta. No dia 10 de janeiro de 2010, a gente lançou como rede de franquias. E eu tinha o mesmo modelo que aquele que eu comecei. Eu falei assim, eu quero ter em várias cidades, eu formatei um guia virtual que era indexado ao Google. Então, você colocava um anúncio ali, às vezes no mesmo dia ele já estava aparecendo no Google. Então, eu fiz alguma coisa que... E hoje, até hoje, ainda ganho dinheiro com a AdSense dessa ferramenta. E aí foi onde eu comecei a fazer o negócio acontecer como rede de franquia. E como é que foi essa curva do crescimento? Foi difícil no começo ou já... Teve 2 momentos que a Guia foi praticamente 100%.
Quando eu fui começar a vender o guia virtual lá em 96. A gente começou em 97, mas acho que os primeiros clientes foram no começo de 98. Fui para um amigo meu, ó, é um guia virtual, você vai pagar 180 em 3 parcelas e vai estar no ar daqui a 6 meses. Você acredita? Eu falava isso, o cara falou, 6 meses? Ele falou, só, porque o guia virtual demorava 1 ano, né? Eu falei, não, daqui a 6 meses. E aí ele comprou, eu falei, a guia era 100% naquele momento. Eu ofereci para um e vendi. Então, e eu achei naquela época, agora eu vou ficar rico, né? Se todo mundo que eu vender 180 aqui, 180 ali, na época valia bastante dinheiro. Não foi o que aconteceu, obviamente. E quando eu comecei a vender franquia, lancei a franquia, entrei no guia chama suafranquia.com, porque ainda tem, que é da Bittencourt. Tem. E naquela época eu também fiz a associação na ABF, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu formatei, quando eu tinha esse código de oferta, já mandei para a ABF para poder associar. Mas eu não era associado, não podia anunciar lá. E veio 5 leads. Começou. O 5º lead fechou. Falei, não fiquei rico naquela época. Agora eu vou ficar. Só que daí demorou 3 meses para vender a segunda. Daí demorou mais 2 meses para eu vender mais umas 2. E aí eu estava num treinamento dessas 2, acho que era o 3ª ou 4ª unidade, me liga um programa que chama Pequenas Empresas, Grandes Negócios. É o seguinte, a gente pegou seu contato na ABF e a gente viu que você tem uma franquia inovadora de marketing. Você não quer fazer uma matéria? Eu falei, quero, mas tem que ser... onde você está? Estou em Indaiatuba, mas tem que ser amanhã. E eu estava no meio do treinamento dos caras. Eu falei assim, pelo amor de Deus, cara, vocês vão deixar, vocês vão gravar esse momento que vai ser bem importante. E foi o que aconteceu. Um dos franqueados, eles foram até lá, gravaram lá. Um dos franqueados voltou, já tinha um cliente, porque a tia dele ia ser cliente dele, já tinha até combinado anteriormente com ela. E daí eles gravaram comigo, gravaram com um cliente meu daqui de Indaiatuba, gravaram com o meu franqueado lá em São Paulo, e aí no dia 31, algumas datas, eu sei, dia 31 de outubro de 2010, a gente sai e fica 5 minutos no programa Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Arrebentou. Em um dia eu recebi 2.500 contatos, não tem ideia. Foi muito, muito forte, né? Era um negócio bem inovador. Teve um dia que eu vendi 17 franquias, assinei 17 contratos aqui em Indaiatuba. Tinha um evento que o pessoal vinha, participava, eu explicava o negócio. À tarde, se o cara gostasse e tivesse já a circular de oferta, a gente marcava sempre eventos com prazo de circular de oferta, né, de 10 dias. Já tivesse a circular de oferta validada, à tarde eu assinava o contrato, no outro dia ele tinha treinamento, e aí ele já se tornava um franqueado. Não deu muito certo. Você sabe que aconteceu algo muito parecido comigo, né? Existe até hoje uma rede de franquia chamada Buy by Paper. É uma franquia de OCR e tal, né? E aí eu saí da sociedade quando eu fui para os Estados Unidos e ficou, e ela tá até hoje lá. E a Buy by Paper, eu lancei a Buy by Paper 2, 3 meses depois do lançamento, mesma coisa. Tinha vendido 2, 3 franquias, a gente saiu no Pequenas Empresas. A gente, em 8 meses, vendeu 70 unidades por conta do Pequenas Empresas. Foi uma loucura também. Eu vendi muito errado. A franquia custava 10 mil reais. O cara me dava 4 mil e me dava 10 cheques de 600 reais. Tinha cheque ainda. Cara, hoje se eu pegar... sem contar com a desvalorização. Se eu pegar o valor nominal dos cheques, dá para eu ir para a Europa, ficar uns 3 meses lá, de gente que não pagou. Que, obviamente, você tem tem muita gente, você não dá aquele acolhimento, Sim. Você não faz... Você vai fazer aquilo que você pode, né? Sem querer enganar ninguém. E aí foi que eu tive um grande problema, né? Porque isso aconteceu nos 3 meses seguintes. Acho que vendemos 60, 70 unidades ali. E aí, o meu projeto é que os caras fossem vender o guia virtual. Porque o guia virtual, ele era fácil. Uma pessoa, assim, mediana de conhecimento em informática, em 2 horas, ele já sabe fazer um anúncio. Já sabe, assim, passo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos.
já tinha um sitezinho ali, já no dia seguinte já estava indexado no Google. Falei, eles vão vender isso. Não, começaram a vender site. Que também era uma promessa, se tiver site, você me manda. E aí eu tinha um gerente despreparado, e esse cara engavetou o projeto. A bomba estourou 3 meses depois, quando o cara me ligou. Cara, eu tenho tantos projetos, os caras não estão mais nem me respondendo aí. Eu falei, o que está acontecendo? Daí eu fui lá ver. Não, traz os projetos aqui. Pô, um monte, tipo 100 projetos de sites assim. Tudo para fazer. E na época era no HTML, não tinha nenhuma ferramenta, né? Não tinha já. Mas o problema é que quando você... Essa estratégia tinha uma coisa que era muito ruim. É você... Quando a gente atende um cliente, principalmente site, você vai fazer uma arte gráfica, tem o gosto do cliente. E às vezes não é o gosto do cliente que vai vender mais. E aí, só que daí você coloca um elemento estranho entre você e o cliente, que é o franqueado. Então daí você tinha o gosto do cliente e tinha o gosto do franqueado. Teve um momento que eu devolvi dinheiro que o cara já tinha pago o site, né? E teve até a gente tinha economizado um caixa, mesmo com esses cheques devolvidos aí, de R$200 mil. Eu falei pro meu sócio na época tinha um sócio, falei assim, viu, é o seguinte, a gente vai parar de vender franquia agora, a gente vai arrumar a casa, e aí eu vou pegar um dinheiro emprestado no banco. Ele falou, pô, mas não temos 200 mil. Eu falei, não vai dar. Não vai dar. E eu sempre fui assim, né? O banco, se tiver alguma dificuldade, você tem que prever antes. Porque ele é... Se ele perceber que você está em dificuldade, já era. O banco te dá o guarda-chuva no sol e te tira quando está chovendo. Então, estava sol. Falei assim, eu vou pegar o guarda-chuva. Peguei e deixei 100 mil ali pré-aprovado, tudo certo. Foi exatamente, a gente gastou 200 mais 100 mil reais para poder arrumar a casa. E aí eu fiz uma coisa que, para mim, foi muito interessante. Eu treinei meus franqueados, aqueles que toparam arrumar a casa comigo, para que eles pudessem fazer o serviço. Porque até então eu era o fornecedor obrigatório. Eu liberei para que eles fizessem. Em contrapartida, eu perdi a receita desse serviço. Mas ok, para a rede crescer sustentável, a gente vai fazer isso. E de lá para cá, a gente veio trabalhando outros modelos. Eu já tive royalties variado, hoje é royalties fixo, tem várias outras coisas. Por isso que eu falei, não é marketing digital, não é o mesmo marketing digital. Não dá para pensar que o modelo que eu estou trabalhando hoje vai durar até 2, 3 anos. Tem que pensar o que é bom para mim, para a marca, para o franqueado. Você entrou no mercado de franquia há muitos anos. Já foi diretor da BF, já é membro do Conselho de Microfranquias. Então, eu sei que franquia para você é a tua vida, é o que Sim. você domina, né? E aí, a gente entrando um pouquinho agora nesse quesito, tem algumas coisas que a gente escuta muito, né? Eu também já trabalho com franquia já há muitos anos e a gente vai vendo algumas mudanças, algumas coisas que vão acontecendo no mercado e estão acontecendo no mercado nos últimos anos. E uma coisa que eu escuto muito, eu escuto no canal, eu escuto quando a gente publica alguma coisa sobre franquia, ou quando a gente está oferecendo ou vendendo franquia de algum cliente, e a gente percebe que isso acabou virando não sei se uma máxima, mas muita gente pensa assim. Então, a gente escuta muito, né? Franquia, só o franqueador ganha dinheiro. Franquia, o franqueador, ele só quer cobrar taxa de você, espreme o franqueado, você investe para você ser um funcionário. Aquelas frases que são comuns hoje em dia. A gente ouvir, qualquer publicação que você faz, sempre tem aqui Sempre tem. Né, Também. o hater ali e tal, que... Não sei nem se é o hater, mas é a opinião dele. Você acha que existe alguma verdade nisso? Você acha que o mercado de franquia mudou? E que o mercado de franquia está um pouco queimado? Não, eu não vou falar... Eu quero que me entenda bem, né? Eu vou falar de pensamento, não de pessoas. Tá. Esse pensamento é um pensamento idiota. E vou explicar por quê. Eu vou dar um exemplo. Acontece também com a Cacau Show. Recebi no meu podcast, aliás, depois, quem quiser, eu vou pedir para o Fred deixar aqui o podcast também, onde eu falo sobre franquia. Claro. O Alan Rock, que é um
não sei se você conhece, da Cacau Show, é o head de franquias lá, um cara espetacular. Eles têm 4.300, 4.500 unidades, a maior rede de franquias do Brasil. É óbvio que não tem franqueado que não está contente. Sim. Só que, por outro lado, é todo mundo masoquista? Existe tanto masoquista assim que só quer estar em rede de franquia só para falar que a Cacau Show lá tem 4.000 unidades. Não existe gente que vai ficar no negócio sofrendo. Se você abre uma unidade e não der certo, você vai sair, você vai desligar da rede. O que, em algum ponto, também é normal. Acontece. Mas a grande questão é o seguinte, você tem milhares, acho que mais de 100.000 unidades no Brasil de rede de franquia e todo mundo é masoquista? Se você pensar por aí, não é. Franquia é um modelo de negócio. Se você escolher certo para você, pode dar certo. Se você escolher errado, vai dar errado. Se você escolher errado pelo perfil de trabalho, você gosta de rotina, escolher uma loja faz parte. Você não gosta de rotina, não vai escolher uma loja para você ter lá, porque você vai ficar com o saco cheio do negócio. Não vai desempenhar o quanto você precisa desempenhar. Então, você precisa escolher certo. Se você escolher certo, vai dar certo. Não é que vai dar certo, não dá para garantir, nenhum franqueador garante. Mas tem chance maior de dar certo. Então, não acredito que tenha tantos masoquistas assim no Brasil para falar que só o franqueador ganha dinheiro. Agora, qual é o problema do franqueador ganhar dinheiro? Se tem franqueado contente, se o modelo é sustentável, se o modelo permite que outras pessoas participem. Fred, no meu podcast, eu já trouxe franqueados, não vou falar o nome, mas já está lá no meu... que fatura 150 milhões por ano. 150 milhões. É masoquista? Modelo que não funciona? Franqueador. Então, será que é isso? E outros que faturam, não faturam 150, mas fatura 10 milhões por ano. Então, assim, qual é o negócio? Como que funciona isso? Né? Será que é uma matrix das franquias? Tá todo mundo sendo ameaçado, né? Para não contar a verdade. Você tem um livro, né? Sim. Que chama Checklist Minha Franquia, é isso, né? Checklist Minha Franquia. E aí você tem mais de 200 perguntas lá que a pessoa precisa fazer para escolher o negócio certo? Sim. Quais são as 5 principais? Bom, vamos lá. Esse livro nasceu em 2016, na época que eu era diretor da BF, e com vontade de ajudar as pessoas, porque a gente recebe muito lead ou contatos para venda de franquia na Guia-se lá. O cara pode até não comprar de mim, mas que ele não sofra as consequências de comprar uma franquia errada. Falei assim, então eu vou fazer. Cataloguei, naquela época, 263 perguntas. Daí veio a mudança da lei em 2019. Falei, vou ter que atualizar o livro. Lancei uma segunda versão em 2020, pouquinho depois da pandemia. Essa versão tem 400 perguntas e respostas, 21 capítulos, acho que 20 pessoas que participam de lá, vários ex-presidentes da BF, inclusive o Tom, que é presidente hoje, participa, muita gente legal, comentando cada um dos capítulos que eu coloquei. A grande questão é o seguinte, você precisa, primeiro, entender qual é o seu perfil. O que eu quero para mim como negócio. Né? Eu quero um negócio que eu vou empreender a partir de casa, mas quando você empreende a partir de casa, você tem que ter uma área comercial mais desenvolvida, ou se não tem desenvolvida, não pode ter restrição. Eu não sei vender e não quero vender. Então, home base não é para você. Então, você entendeu o seu perfil. Depois, o segmento. Aí você vai escolher qual o segmento que eu vou atuar. Eu quero uma franquia home base. Tem franquia home base de limpeza, tem de marketing digital, tem outras aí de diversos segmentos, tem de lavagem de carro, do Henrique. Então, tem vários segmentos. Você escolhe, gostei desse segmento aqui. Vamos lá. Marketing digital da Guia-se. O que você vai fazer? Vai ligar para a Guia-se e comprar a Guia-se? Olha só, pode jogar contra mim. Não, você não vai fazer isso. Vai pesquisa mais, coloca todas as redes, as possibilidades e olha, essa está dentro do meu investimento, essa não está. Não vai investir em franquia que está fora do seu capital de investimento. Senão você vai começar o jogo já perdendo. Mas tudo errado. Assim, psicologicamente é ruim. Então,
invista numa franquia que está dentro do seu bolso. Ah, mas eu quero empreender, gostei de marketing digital, mas eu não consigo dar guias. Ó, tem duas alternativas. Você economiza um pouco mais de grana ou parte para um negócio mais em conta. Porém, você tem que saber que, às vezes, não vai entregar aquilo que você está esperando. Você precisa analisar isso. Ah, beleza. Você colocou ali, está dentro do seu orçamento, começa a analisar. Cultura, como é a cultura. E a cultura é qual a missão, quais são os valores dessa franquia. Perguntar para... Isso o franqueador vai te falar. Mas você pergunta para o franqueado se existe isso mesmo, né? Aí você vai participar ou seja, você vai fazer uma ação muito importante, que é começar a conversar com os franqueados. Aí, ó, você tem umas 3 ou 4 ali na mesa e vai começar a ver. Ó, essa é associada à BF, tem selo de excelência. Essa não tem selo de excelência, mas os franqueados são mais contentes. Essa aqui, ela tem um serviço diferenciado. Enfim, mas não acredita basicamente no franqueador. Acredita nos franqueados. Quem vende franquia é franqueado contente. Então, acho que esse é um ponto que... Esses seriam os pontos, né? Então, segmento, seu perfil, seleção para você falar com os franqueados, tem selo de excelência, não tem? Enfim. Daí fica o convite para ver também meu livro. Meu livro, hoje, ele já teve mais de 15 mil downloads. Que legal. E se o cara for no meu perfil Zé das Franquias, se ele me seguir, me mandar um inbox lá, eu mando o livro de graça, porque o meu objetivo não é ganhar dinheiro com esse livro, é ajudar as pessoas que saiam fora de franquias que podem dar errado para ele. Legal. Você falou sobre a questão da pessoa avaliar, né? Acho que uma das principais pontos que a pessoa sempre avalia, não estou dizendo que esse é o ponto que a pessoa tem que ser o ponto focal da pessoa, Sim. Mas muita gente vai no valor, né? Daquilo que Sim. cabe dentro do bolso dela, é importante também. Não é só isso que tem que ser avaliado, mas é importante também. E você falou também das micro franquias. E você tem muita experiência em relação a isso, Sim. porque opera uma micro franquia já há muitos anos, faz parte do conselho. Quando a gente fala de micro franquia, eu estava conversando um tempo atrás, inclusive, com uma pessoa sobre isso. O mercado de micro franquia ele tem crescido muito nos últimos anos, né? A gente até tem aí alguns dinossauros aí mais antigos do franchising que nem acreditavam muito no mercado de micro franquia. E ele se mostrou, eu acho que ele, inclusive, avivou novamente franquias, principalmente no mercado brasileiro. A que você atribui esse crescimento desse mercado, assim? Por que... tornou um negócio acessível. Então, você falava de franquia há 15 anos atrás, 20 anos atrás, era McDonald's, era Subway, era marcas de extrema relevância, onde que se distanciava muito do capital de investimento. Ou, às vezes, você até tinha, mas não tinha o local para empreender, enfim. Então, as micro franquias, elas vieram exatamente para poder possibilitar que aquele empreendedor de baixo investimento fosse profissionalizado. Então, eu vou dar um exemplo da minha franquia. O cara, em um mês, ele vai ter todo o material, conhecimento necessário que ele demoraria sozinho de 2 a 3 ou 4 anos. Então, então, a gente consegue profissionalizar mais rápido do que você, de fato, se ele for fazer sozinho. Então, acho que essa é a grande pegada. Acessibilidade pelo capital de investimento, muitas delas também não precisa de locação de ponto, né? São as home-based. E home-based é diferente de home office. Home office, o cara tem um home office para trabalhar em casa. A home-based, na verdade, ela é baseada em casa. Não quer dizer que você vai ficar 100% em casa. Então, você tem essas características que permitiram as pessoas olharem. Mas tem um fator que sempre me preocupou, e às vezes surge, né? É o tal do a nano franquia. Já ouviu falar também? 25 mil, né? Não, nano franquia. Não existe, para mim não existe. Aliás, a grande vantagem de uma micro franquia é que ela segue a mesma lei de franquias. Você pode sair de casa, comprar um apartamento de R$1 milhão no susto, se você tiver dinheiro para isso. Mas você não pode sair de casa e comprar uma franquia de R$5 mil no susto. Porque você tem a lei de franquias, mesmo direcionamento
de um McDonald's. E aí, a lei de franquias, ela fala, você tem que receber um documento chamado circular de oferta de franquia e tem que ficar 10 dias sem assinar nada. Por isso que você não pode sair e comprar uma franquia no susto, mesmo sendo de valor mais em conta. Então, essa questão permite que um modelo de negócio que antes era inacessível, seja acessível. Mas tem que tomar cuidado, porque às vezes a promessa ela tem que ser cumprida com o franqueado. E não a promessa de resultado, mas a promessa de entrega de serviço. Eu não prometo para o meu franqueado que ele vai ter resultado, mas eu prometo para o meu franqueado que tudo que a gente assinar em contrato ou mais, eu vou entregar. Essa ideia. Você falou da Nano, né? Para quem está nos ouvindo, Nano Franquia são franquias com investimento abaixo de até R$ 25.000, certo? Nem sei, eu tenho arrepio, Fred. Quando eu escuto isso. Mas existe uma regra para micro franquia, né? Que é 3 vezes o PIB per capita do Brasil. Que hoje está o quê? Acho que 150 mil? 135 mil. 135. Que é o valor que você incorpora uma franquia como micro franquia de investimento total. Ponto, taxa de franquia, produto, estoque, se tiver. Tá, legal. Ainda falando sobre as micro franquias, aí uma pergunta mais ou menos também naquela linha do cara que enxerga o lado, às vezes, ruim disso tudo, Sim. né? Quando a gente fala de micro franquia, a gente está falando, geralmente, de um investimento menor, uma barreira de entrada menor, porque o investimento é menor, franquias que têm um trabalho home-based, muita micro franquia apesar de terem franquias em todos os segmentos, micro franquias em todos os segmentos, mas muitas micro franquias são de serviço, Sim. porque serviço acaba sendo mais barato, não tem ponto comercial, não tem projeto arquitetônico. Quando a gente fala de franquia, quando a gente pensa lá no McDonald's lá de trás, a gente vê franquia com três pontos principais, né? Transferência de know-how, ou seja, não conheço aquilo, vou comprar franquia porque eu vou adquirir esse conhecimento com o franqueador. A gente fala de produto, um produto exclusivo, Cacau Show, por exemplo, trabalha com produto exclusivo. E você fala de brand, você fala de marca. Micro franquia, você acha que micro franquia abriu um pouco um precedente? Porque, assim, micro franquia tem muita micro franquia, então algumas você acaba não tendo brand, porque por mais que a pessoa tenha um registro, aquela marca não é uma marca conhecida. Você acaba não tendo um produto exclusivo, ou porque a micro franquia é muito pequena, ou porque é serviço, então não trabalha, às vezes, com um produto. Então, acaba que a micro franquia, ela se baseia muito, em alguns casos, em know-how. Ou seja, poxa, eu não sei fazer isso, e com certeza, nesse quesito, vale a pena eu comprar uma micro franquia, porque o cara vai me ensinar. Por mais que seja uma marca nova, por mais que não tenha um produto exclusivo, porque eu vou limpar sofá, mas o produto que eu vou limpar o sofá eu compro em qualquer lugar. Então, é know-how para eu aprender isso. Você acha que as pessoas, quando veem uma micro franquia que não tem um projeto, que não tem uma marca, que não tem um local, que não tem um produto, e tem muito know-how ali, e obviamente know-how tem valor, mas você acha que isso tem atrapalhado um pouco as novas micro franquias? Porque nos dias de hoje a pessoa pensa assim, poxa, know-how eu consigo ter na internet, eu vou perguntar para o ChatGPT, hoje em dia eu tenho acesso à informação. Você acha que tem um pouco dessa visão das pessoas de enxergarem as franquias menores um pouco assim, por ter essas características? Vamos lá. Boa pergunta, mas a grande questão é o seguinte, quem é o perfil do cara que vai investir numa franquia? Porque, assim, essas pessoas que falam, eu vou buscar conhecimento na internet, eu faço isso, faço aquilo, esse cara não é franqueado. Esse cara já não é franqueado. Quem é o franqueado? Hoje, 85%, 90% das pessoas que são franqueados minhas, o cara vem de uma carreira muito bem sucedida como CLT e nunca empreendeu. Então, esse questionamento... E, aliás, inclusive, hoje eu vou fazer uma live falando sobre ter agência própria ou ter uma agência franqueada. Porque a questão são coisas diferentes para pessoas diferentes. Um cara, para mim, eu não serviria nunca para ser um franqueado de uma rede de agências de marketing digital. É por isso que eu acho que o negócio é ruim? Não, pelo contrário. Eu acho que eu só não posso tentar vender para mim, para pessoas como eu. Se eu for vender para pessoas que querem isso, vai dar certo. Só que tem um ponto que você falou. Você falou branding, você falou conhecimento, você falou produto. Uhum.
tem uma coisa que é mais importante, é a cultura. O cara que vem para o negócio, ele quer participar de uma cultura maior do que ele. Então, ele quer falar, pô, eu acho legal aquilo que vocês já construíram. Eu quero participar disso. Não quero construir. E tá certo querer construir. Mas eu quero fazer o meu. Tá certo também. Mas existe uma diferença. E engana-se que eu vou abrir um negócio próprio, eu vou gastar menos do que se eu abrir uma franquia. Pode ser que nominalmente, ou ele vai fazer menos Pix inicialmente. Ou seja, ele não vai fazer o Pix da taxa de franquia. Beleza. Só que ele vai demorar muito mais para ter estratégias que, se ele tivesse investido, ele teria inicialmente. Você falou uma coisa interessante. Eu concordo com você nesse quesito por também ser franqueador. Eu acho que o empreendedor raiz, ele é o pior franqueado que tem, né? Aquele empreendedor que quer desbravar, aquele empreendedor que... Esse cara para franquia, ele costuma ser o cara que vai dar problema, que vai te peitar, não é? E aí já teve gente, já faz tempo isso, um franqueado, que ele chegou e falou assim, nossa, eu bati no limite dessa franquia. Eu falei assim, como assim? Não, eu tenho coisas que eu faço que a franqueadora ainda não me ensinou. Eu falei assim, chama o pessoal da expansão aí. Fala para eles que a gente está acertando, a gente está colocando pessoas inteligentes na nossa rede. O franqueado também tem que agregar. Mas, assim, a questão é que não pode ter, o franqueado não pode pensar o seguinte, se deu certo, sou eu. Se deu errado, é franqueador. Franquia não é seguro empreendedor. É para eu ter a quem culpar. Então, se eu for franqueado, eu tenho a quem culpar. E tem muita gente disso, por incrível que pareça. Ele não vai fazer sozinho, porque sozinho não tem capacidade, mas daí vai, investe numa franquia e fala, franquia... Ele tem todas as possibilidades. Ele tem meu livro, inclusive, de graça para ele poder buscar. A gente já tem alcance no meu Instagram lá, quase 300 mil pessoas todos os meses. Então, um cara que está buscando franquia, ele vai ser atingido de alguma maneira por mim. Pode ir lá fazer o download no meu livro, só que não faz. E daí ele escolhe errado a franquia, muitas vezes escolhe a mais barata. E aí ele fala assim, eu já recebi esses dias no LinkedIn, um cara que ele falou assim, um dia eu fui num evento da sua franquia, há uns 7, 8 anos atrás, não comprei, tomei decisão por outra franquia, não deu certo, até hoje me arrependo. Escolheu pelo quê? Pelo aquilo que entregava ou pelo valor de investimento? Então, acho que tem muito disso. E aí, nenhum franqueador obriga nenhum franqueado a assinar contrato. Então, se deu errado, por pior que seja aquele franqueador, o franqueado tem que assumir o seu quinhão de responsabilidade. E é muito fácil culpar os outros. Né? Sim. Eu tenho 2 perguntas finais para fazer para você, que a gente sempre faz para os nossos convidados aqui. A primeira é sobre futuro. Se você pudesse olhar... não sei se você já espiou em alguma fechadura aqui, ó. Se você pudesse olhar aqui e enxergar 10 anos à frente, e você enxergar o Zé Rubens daqui 10 anos, a Guia-se daqui 10 anos, o que você gostaria de enxergar? Onde é que você gostaria de estar? Bom, não parece, mas eu tenho 50 anos, viu, Fred? Tenho 23 antes de abrir a Guia-se, 27 com a Guia-se. Eu vivi mais com a Guia-se do que sem ela. A questão é o seguinte, eu tenho o meu objetivo financeiro, quanto que eu quero estar gerindo de patrimônio em 10 anos. Mas eu não tenho muito plano de falar assim, eu vou fazer isso agora. Por exemplo, como é de inteligência artificial, cara, você não tem... Cara, daqui a um ano, ela vai estar tão melhor do que ela é hoje, eu não sei exatamente o que vai acontecer. Eu sei algumas coisas. Que as pessoas que estão comigo, que gostam de estar comigo, vão continuar comigo. Meus franqueados que gostam de ser franqueados vão estar comigo, porque os serviços vão mudar e eles vão continuar pela cultura que a gente coloca, que é a cultura que a gente vive. Tenho certeza que, muito provavelmente, a gente vai estar em um processo sucessório da Guia-se, já, para poder, de alguma maneira, ter outras pessoas fazendo coisas melhores do que eu. E, enfim,
é isso. Estou colocando, a gente já tem projeto para os descendentes daqueles que estão, dos filhos que já estão lá. Aliás, começamos recentemente, meu filho também faz parte, vai começar a trabalhar, aliás, começou a trabalhar recentemente. Tem quantos anos? Tem 14 anos, 14 anos. Então, eu pretendo estar no meio de um processo sucessório, mas a Guia-se tem uma capacidade. A gente fechou esse ano o nosso maior contrato, um cliente que tem ação listada na Bolsa, a gente costuma nem abrir muito cliente, mas a gente atende atualmente 1.200 unidades, isso estou falando da minha agência própria, unidade própria. 1.200 unidades e vamos bater a 1.700. Um projeto lindo, que a gente consegue impactar de fato a vida do cara lá da ponta. E o maior projeto meu assinado foi depois de 27 anos. Então, o cara fala, fica 2 anos no negócio, não deu certo ainda. Cara, você tem que persistir, tem que mudar, não fica batendo a cabeça na parede, né? Mas você tem que ter essa capacidade de entender que tudo tem seu tempo. Eu faço parte da mentoria do JJ, comentei com você. O cara, há 5 anos atrás, ele estava dando curso em Santos para 10 pessoas. Hoje o cara é um monstro, 11 milhões de seguidores, 12 milhões de seguidores. Você tem que entender o seguinte, não é todo mundo que vai ser assim. Eu me perdoei por não ser assim, por ver gente que voa muito mais rápido do que eu. Né? Eu tenho o meu tempo. Vai ter um tempo que, com 60 anos, talvez eu pensar em fazer outra coisa. Não penso em me aposentar, mas penso em não precisar ir, se eu não quiser. Então, esse processo sucessório começa agora e segue. Não sei onde que ele vai dar, se em algum momento eu vou ter alguma oportunidade também de deixar, disponibilizar a empresa para outro grupo que queira fazer parte disso. Não sei. Sei que também a gente tem startup, lançamos uma startup. Cara, olha só, além da Guia-se, eu vivi a minha vida inteira tentando lançar uma startup de tecnologia. A primeira startup que deu certo, no primeiro ano ela vai faturar R$500 mil. E não tem funcionário ainda. É só com sócios. E tem 2 colaboradores que são sócios, tem um franqueado que é sócio e tem um programador que é sócio. Vai faturar R$500 mil por mês. E eu tentei várias startups. Já desperdicei vários R$10 mil para fazer o aplicativo e o aplicativo nem pronto fica. Não sei se já aconteceu isso com você. Sim, com certeza. Então, você nunca sabe qual que é o momento, quando isso vai acontecer. E, enfim, então aí, acho que em 2000, o que eu espero mesmo, que então, em 2034, que eu esteja bem de saúde. É isso que eu espero. E a última pergunta é a seguinte. Se você pudesse pegar o celular e mandar um áudio de 5 minutos para o Zé Rubens de 18 anos de idade. Sim. Que mês você faz aniversário? 11 de março. Se você pudesse mandar no dia 12 de março para o Zé Rubens, que ontem fez 18 anos, um áudio de 5 minutos para ele ouvir, o que você falaria nesse áudio para ele? Vai dar certo. Não desiste. Assim, eu era um cara muito despreparado. Eu não gostava de ler. Eu não sabia escrever direito. Eu não tinha e-mail quando me convidaram. E você aí reclamando que você não tem apoio. Hoje, você pode ser franqueado. Se você tiver o perfil de ser franqueado, vai ser franqueado nosso. Mas não tem desculpa para você não empreender. Vai fazer corte de Pablo Marçal. Vai fazer corte, pega algum canal do YouTube, começa a fazer corte. Não tem como você não empreender hoje. Eu não tinha nada. Eu tinha um BIP, trabalhava com vendas, vendi chinelo, já tive negócio em presídio, já tive cocheira de cavalo, que é minha paixão. Hoje eu tenho cavalo. Mas hoje eu não sou prestador de serviço, hoje eu sou cliente. Ainda bem. Tem gente que fala que você tem que transformar seu hobby em seu negócio. Eu não acho isso. Acho que o hobby tem que ser hobby e o negócio tem que ser negócio. E você tem que ser feliz nos dois. Então, eu falava, cara, vai dar certo, vai dar certo. E acredita que em algum momento, depois de 27 anos, você vai assinar seu maior contrato e depois, nem quem sabe, né? Eu falo uma coisa sempre. E cada vez mais eu tento embutir isso na cabeça do meu franqueado.
Meu franqueado até falando, ele começa do pequeno, contrato de 500, de 1.000, de 2.000, e aí vai. A gente tem que ter clientes que quebrem o nosso maior cliente. Se tem um cliente lá que me paga 10 mil reais, o meu próximo cliente não pode ser de 10. Se ele me paga 20 mil reais, eu não posso ter um cliente, o próximo não pode ser de 10. Tem que ser de 30. Tem que ser exponencial o negócio. Se eu conseguir fechar um de 10, preciso ter um de 30. Onde que está esse cara? Vai buscar onde está esse cara. Então, acho que isso eu criei naquela época, aquela cascadura de não ter dinheiro, né? De ir com dinheiro contado. Aqui tem... Quanto tempo você mora em Indaiatuba? 4 anos. Tem a Pepsi aqui. A Pepsi foi o lugar onde eu passei minha adolescência indo, várias reformas e tal. Mas ia lá, não tinha dinheiro para fazer o lanche no final da noite. Voltava para casa com fome. Não é passei fome, não é isso. Mas uma certa restrição teve e foi bom para isso, né? Então, acho que esse crescimento, essa persistência vai fazer, o Zé Rubens, vai fazer com que dê certo aí, viu? Você falaria para ele não fazer alguma coisa, corre disso, quando chegarem te oferecerem tal coisa, corre desse negócio ou não tem arrependimento? Cara, não tem arrependimento, não tem. Vou pensar assim, eu demorei muito para aproveitar as oportunidades, eu acho. Mas também, mais uma vez, tem que dar o tempo ao tempo. Porque às vezes você não vê a oportunidade porque você não está preparado para essa oportunidade, né? Eu peço capacidade para estar preparado para as oportunidades. Se eu fechasse esse cliente que a gente fechou esse ano, há 2, 3 anos atrás, eu não sei se eu teria capacidade para isso. Então, acredita, coloca o foco nas outras pessoas para que elas entendam que elas podem ser melhores. Não vai dar certo para todo mundo. Você não entendo que eu tenha uma legião de fãs, né, que me adoram. Eu faço isso por mim, faço para as pessoas que estão à minha volta, tento estender isso ao máximo, mas ninguém é unânime. E eu falo assim, segue a intuição, essa ideia. Se alguém quiser te encontrar, qual que é o teu arroba no Instagram? Zé das Franquias no Instagram, TikTok também. Tem Franquia Guias, se você quiser saber mais sobre a Franquia Guias, franquiaguias.com.br. Agência Guias, se você quiser saber sobre os serviços dos franqueados. A gente tem excelentes franqueados que realmente entregam aquilo que vende por um preço condizente, justo e às vezes até baixo demais, como eu falo para eles. Então, acho que essa é a ideia. Se você vier para Guias, e a gente tem um hashtag da nossa convenção que vai acontecer mês que vem, vem para Guias. Mas vem para Guias e para ser acolhido, para saber que a gente vai fazer o nosso melhor. Que a gente não vai ter uma promessa exagerada, a gente vai fazer o nosso melhor para que você tenha os melhores resultados. Isso você vai ter. E aí estava comentando também, a gente tem cliente há 26 anos pagando boleto para a gente. É isso. Eu espero que você venha para cá e comece a pagar o boleto ou fazer Pix durante muito e muito tempo, porque você está feliz, não porque a gente quer que você pague. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Pessoal, se vocês quiserem, então a gente vai deixar aqui também o site, vamos deixar os arrobas aqui das redes sociais. Aproveita lá que ele já ofereceu para você o livro, conteúdo de alta qualidade. Já está na 2ª versão, né? Como você mesmo disse. Então, com certeza, vale muito a pena. Se você precisar, tiver aí na tua região, precisando de marketing digital, acessar a Agência Guias. Então, tem muitas opções, muitas oportunidades aqui. Então, a gente vai deixar os arrobas aqui para vocês. Posso falar do podcast também? Claro. Então, o podcast é um projeto assim como o seu, de transferência de conteúdo, onde eu tenho pessoas de nível muito melhor do que eu, assim. Eu falo assim, qual que é a minha principal qualidade? Consigo andar com pessoas melhores do que eu. E no meu podcast, lá da Franquia Guias, no YouTube, você vai achar, tem conteúdo espetacular lá. Franquia Guias. Franquia Guias. youtube.com.br/Franquia Guias. Isso. Vamos deixar aqui também para vocês acessarem. Bom, semana que vem a gente tem mais conteúdo. Semanalmente a gente está postando no nosso canal do YouTube, que é um canal novo.
Mas a gente coloca sempre os cortes lá no TikTok, que é o nosso canal principal hoje, no Instagram também. E sempre aqui falando sobre empreendedorismo e trazendo cada vez mais pessoas inteligentes e que possam agregar para você, empreendedor, e agregar na vida de todos que estão nos assistindo aí. Valeu demais e até a próxima. Valeu.